Bom, conseguimos, professor. Conseguimos. Conseguimos. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria falar boa noite para todo mundo que está assistindo a live aqui com a gente. Passamos por alguns problemas técnicos, mas agora a gente conseguiu. Eu queria agradecer também todo mundo por ter comprado a nossa ideia de fazer uma palestra via live. E eu queria agradecer em especial ao Dr. Torres, que aceitou o nosso convite e está aqui fazendo essa palestra via live. Eu acredito que todo mundo conhece o Dr. Torres, mas quem não conhece, eu vou fazer uma breve apresentação dele. O Dr. Torres, ele é o presidente da Vara do Júri da Comarca de Campinas, ele foi presidente da Associação de Juízes pela Democracia, é formador de formadores na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, que é vinculado ao STJ, é membro do Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos, com sede em Campinas, e ele também é membro da paideia da Faculdade de Educação da Unicamp. Antes de eu passar a palavra para o Dr. Torres, eu vou explicar sobre a questão dos certificados e das perguntas. Os certificados. Para conseguir receber o certificado para validar as horas complementares, precisa deixar um comentário aqui nessa live e preencher o forms que nós vamos colocar na link, na bio do Instagram do CA. A gente não tinha colocado ele ainda, mas nós vamos colocar e por isso nós vamos dar um tempo a mais. Porque nos stories a gente tinha informado que ele ia ficar só durante a palestra, mas como tivemos alguns problemas técnicos, nós vamos deixar ele um tempo a mais. Não alunos da faculdade. Não alunos vão receber uma cópia digital do certificado. Essa cópia vai ter o nome da pessoa, para não ter o problema de cópia, e alunos da PUC, sendo da faculdade de Direito ou não, vão receber uma cópia física. Essa cópia física vai ser entregue quando retornarem às aulas. É só procurar a gente na nossa sede, lá na Faculdade de Direito, ou chamar a gente no inbox, que a gente faz um encontro acontecer. Sobre perguntas, o Dr. Torres vai avisar a hora que a live estiver para finalizar, a palestra dele. A hora que ele falar isso, vocês podem começar a mandar as perguntas. Eu vou anotar essas perguntas, vão ser mais ou menos 5 ou 6. E depois eu vou lê-las para o Dr. Torres e ele vai responder. Então é isso, eu passo a palavra para o Dr. Torres. Bem, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Estamos sim, doutor. Boa noite a todas as pessoas que se dispuseram a estar neste encontro comigo hoje. Eu agradeço imensamente a vocês do Centro Acadêmico por esse convite. Nesses momentos tão difíceis, né? Nesses momentos de tanta ruindade, de tanta malvadeza, nesses momentos terríveis que nós estamos enfrentando nesses dias, eu digo a vocês que eu fiquei muito feliz, muito alegre com esse convite. É uma oportunidade, para mim, pessoalmente, muito importante para reencontrá-los, para reencontrar vocês, alunos e alunas. Eu fico feliz também por essa proposta de nós conversarmos especificamente sobre direitos humanos e a importância dos direitos humanos na formação, como na paideia grega, a formação é extremamente importante, não é a formação como um todo. E é extremamente importante eu saber que vocês, estudantes de direito, estão preocupados com os direitos humanos na sua formação. E é por isso que eu estou aqui, com muita felicidade, com muita alegria. Eu preparei alguns slides para acompanhar a minha apresentação. Quem me conhece como professor sabe muito bem que eu gosto muito de sala de aula, que eu gosto muito do contato físico, do contato presencial, inclusive para que os alunos possam ter protagonismo, para que nós possamos conversar, trocar ideias, né? Não é possível, infelizmente, nós estamos aqui nesse período que temos que ficar em casa, temos que ficar nesse isolamento, e vamos fazer assim, vamos tentar enriquecer esses momentos, né? Mas eu agradeço imensamente a lembrança do meu nome e esse convite, tá bem? Eu sei que nesse momento, lembrando um pouco a canção do Caetano, tudo está demorando para ser tão ruim. Mas vamos lá, vamos conversar de direitos humanos, nós vamos conversar também sobre Covid-19, coronavírus, pandemia. E vamos conversar também
sobre a terceira margem do rio. Essa imagem de Guimarães Rosa, que todas as pessoas devem conhecer, todos vocês estudantes devem conhecer, mas que será o mote da minha provocação, da minha reflexão no dia de hoje. Né? E se eu tivesse, a Heloísa, a Ana, se eu tivesse agora que fazer um resumo, se vocês me pedissem para fazer um resumo de tudo que eu vou falar hoje, eu diria o seguinte para vocês. Quando nós falamos em direitos humanos, e essa é a mensagem sucintamente que eu quero deixar a vocês, quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos falando em direitos. Direitos humanos são direitos. Isso parece uma obviedade, não é? Mas é muito mais interessante e importante do que pode parecer. E eu vou, para iniciar essa minha reflexão, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive muito importante na minha vida e que pode servir de metáfora e de reflexão para nós na noite de hoje. Eu participei em 2017 de uma expedição pelo rio Xingu. Foram, eu, minha esposa, Maria Júlia, meus filhos, um grupo de amigos, juntamente com ribeirinhos que moram ali nas margens do rio Xingu, no Pará, na região de Altamira, e também os indígenas da etnia Juruna. Foram 13 canoas e nós remamos pelo rio Xingu durante 4 dias, por mais de 100 quilômetros. Foi realmente uma experiência extraordinária, muito canto, muita emoção, muita solidariedade, realmente uma experiência inesquecível. Mas, além de toda a alegria dessa expedição, nós tivemos que enfrentar momentos muito difíceis. Havia momentos em que as águas praticamente paravam e que o banzeiro, as ondas balançando muito, lá no Pará eles chamam de banzeiro. O banzeiro era muito intenso e isso dificultava muito a remada e nós tínhamos que fazer um esforço muito grande para isso, um esforço exaustivo. Além disso, em certos momentos, a Anhangá, que vocês sabem que figura mitológica é essa, a Anhangá saltava nas águas, saltava das águas, saltava das margens, se colocava entre nós e as canoas, segurava as canoas, tentava virar as canoas, e além de tudo, além de enfrentar o rio, as ondas, o banzeiro, nós tínhamos que enfrentar a Anhangá também, que tentava a todo custo impedir a nossa trajetória. Mas bem, além disso, tivemos que enfrentar cachoeiras, pedras no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade diria, né? Tem pedras no meio do caminho, no caminho das águas. E essas pedras também tinham que ser enfrentadas com muita dificuldade. E é nesse momento que eu me lembro das margens do rio. Se é uma coisa marcante numa aventura como essa, são as margens do rio. As margens oprimindo o rio, as margens controlando as águas do rio e as margens determinando a nossa trajetória e o nosso destino. Eu me lembro de um poema do Bertolt Brecht, em que ele dizia que do rio que tudo arrasta, disse que é violento, mas ninguém chama violentas as margens que o comprimem. Era isso que nós sentíamos, né? As margens comprimindo os rios. E é essa reflexão que nós fazíamos e que eu particularmente fazia em todo momento. Se realmente o nosso objetivo naquela canoada era simplesmente fazer uma canoada, era simplesmente uma aventura, era vencer as margens do rio, ou então era encontrar uma terceira margem do rio. Esse era o grande desafio realmente. Como libertar o rio das suas águas? As águas que estão... Como libertar o rio dessas margens que oprimem as suas margens? Esse sim era o nosso grande desafio. A busca da terceira margem do rio. E, de repente, durante aquela canoada, acontece uma coisa absolutamente inusitada, inesperada e muito importante. O rio acabou. Em certo momento, o rio acaba. Diante de nós surgiu uma imensa montanha e muitas pedras. As águas esgueiravam-se por entre as águas, mas as canoas não tinham como passar. Isso me lembrou muito o filme Fitzcarraldo, do Herzog. E nós tivemos, literalmente, de fazer como no filme. Tivemos que
encostar as canoas à margem, descer na margem, literalmente colocar as canoas nas costas, pegá-las nos braços e tivemos que atravessar aquela montanha. Tivemos que atravessar aquelas pedras para do lado de lá, do lado oposto, encontrarmos novamente o rio e pudermos assim seguir com a nossa caminhada, com a nossa canoada, com o nosso trajeto. E isso me faz lembrar, então, exatamente o que aconteceu na caminhada democrática do Brasil em 1964. Em 1964, quando nós tivemos um golpe militar, uma montanha, um monte de pedras que surgiram no caminho do nosso caminhar democrático, impedindo a nossa trajetória. 1964, uma ditadura militar se abateu sobre a democracia e o povo brasileiro. Nós não podemos deixar de falar isso, lembrar disso e reafirmar isso, porque, infelizmente, nos dias de hoje, ainda há pessoas que negam esse fato, negam a história e negam essa evidência. Mas, em 1968, essa ditadura militar recrudesceu. Recrudesceu, as coisas pioraram. Quem viveu esse tempo sabe muito bem. Foi um tempo do ato institucional número 5. E exatamente nesse momento do ato institucional número 5 é que foi decretado no Brasil a censura absoluta, legitimada a censura, o Congresso Nacional fechado, suspenso das suas atividades e, principalmente, legitimou-se a tortura. É muito triste ouvir, nos dias de hoje, pessoas defendendo a volta do AI-5. São pessoas que, das duas coisas, uma, fazem isso por ignorância, por não saber o que foi o AI-5. E segundo, ou então é por maldade pura, por ruindade pura. Não é possível que alguém, em pleno século XXI, num processo democrático que nós vivemos, ainda pense em ditadura, ainda pense na possibilidade da reedição do AI-5. Mas sigamos, então. Mas, apesar disso, nós colocamos as canoas nas costas, nós atravessamos a montanha da ditadura, e eu me lembro muito bem, em 1983, eu já estava formado, eu me formei em 1980, em 83 eu já estava formado, já começava a advogar, e aí, então, houve o grande movimento pelas diretas já. Eu me lembro que nós íamos ao fórum trabalhar com gravata amarela. O Chico Buarque fez aquela música das camisas amarelas e nós saíamos lutando pela democracia, pelas diretas já. Isso foi em 1983. E em 1988, essa luta termina com um rompimento total com o regime militar, um rompimento absoluto, e lá nós fizemos, então, naquele momento, a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que certamente acompanha os estudos de vocês na Faculdade de Direito todos os dias. Pois bem, mas eu queria voltar um pouquinho. 1986, nós estávamos num processo de elaboração da Constituição, e era um processo muito bonito, porque havia uma participação popular muito grande, os movimentos sociais se movimentaram para participar, para levar sua colaboração na construção dessa Constituição. E houve, então, em 1986, a 8ª Conferência Nacional da Saúde. E nessa conferência, os funcionários da saúde, os envolvidos com a saúde pública, fizeram uma proposta de que na Constituição brasileira deveria constar que a saúde é um direito e que saúde é democracia. Pois bem, essa mensagem foi levada, então, à Constituinte de 88, e vejam só que interessante como isso ficou escrito na primeira proposta feita ao artigo 196 da Constituição. Saúde é um direito de todos os cidadãos de bem e um dever do Estado, desde que seja possível. É evidente que houve uma rebelião contra esse dispositivo e acabou prevalecendo o espírito democrático da época e, na verdade, hoje nós temos o texto que prevaleceu naquele momento. A saúde é um direito de todos. A saúde é um dever do Estado. É sob esse aspecto, é sob a égide desse dispositivo que nós temos hoje que olhar para a saúde no Brasil, como um direito de todo cidadão, de toda cidadã, e como um dever do Estado. Mas é nesse Estado democrático brasileiro que a Constituição inscreveu os seus princípios fundamentais. A dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º, e a prevalência dos direitos humanos, que está lá expressamente disposto no artigo
4º, no inciso 2. É por isso que nós podemos dizer que hoje nós vivemos em um Estado social democrático e humanista de direito. Pois bem, mas a Constituição também colocou os objetivos fundamentais no artigo 3º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização. Está lá no texto constitucional. E mais, reduzir as desigualdades sociais. Portanto, nós temos um compromisso constitucional com a eliminação da pobreza, da marginalização e com a redução das desigualdades sociais, de acordo com a proposta nossa constitucional. E a Constituição estabeleceu no artigo 5º, nos direitos e garantias individuais, as suas cláusulas pétreas principais. Estamos diante de direitos e garantias no artigo 5º da Constituição. Todos os estudantes de direito, pessoal de direito, sabe muito bem, mas quem não é, sabe que deveria ter esse artigo 5º escrito no bolso para que possa ser utilizado em todo e qualquer momento da vida. Pois bem, e nesse artigo 5º, que relaciona todos os direitos das pessoas, os direitos fundamentais, nós vamos encontrar lá no parágrafo 2º um dispositivo muito importante. O que está nesse dispositivo? Está afirmado que os direitos humanos foram acolhidos, recebidos, incorporados pela Constituição entre os direitos fundamentais. Portanto, quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos falando em direitos fundamentais, em cláusulas pétreas constitucionais. É assim que foi implantado o sistema de direitos humanos no nosso sistema constitucional. Pois bem, mas ficaria interessante se nós pudéssemos olhar um pouco para o século XX, para o século passado já, né? Olhar para o século passado, para o século XX, para verificar a trajetória da criação dos direitos humanos. Isso é extremamente importante, nós temos que ter sempre isso em mente. E eu me lembro, então, do nascedouro dos direitos humanos, vamos lembrar lá no século XX, e vocês sabem muito bem que o século XX foi o século mais curto da história da humanidade. E por que isso? Um século cortado, interrompido por 2 grandes guerras mundiais. É Eric Hobsbawm que faz essa expressão, né? Ele afirma que foi o século mais curto da história e foi também o século da negligência social. É algo extremamente importante que nós temos que nos lembrar. Então vamos lá. Início do século XX, o que nós vimos? Nós vimos lá de 1914 a 1918 a explosão, eclodindo-se a Primeira Grande Guerra Mundial. Centenas de milhares de pessoas morrendo. Mas, ao final, ao cabo, no finalzinho dessa Primeira Guerra Mundial, acontece uma coisa muito interessante aqui nas Américas, no México. Aliás, foi a primeira manifestação ocorrida no mundo, no México. A Constituição Mexicana de 1917 trouxe para o seu bojo a previsão dos direitos sociais. Isso não é pouco. Aliás, naquele momento, em plena Primeira Guerra Mundial, foi um grande passo, uma grande conquista das Américas, a introdução dos direitos sociais em uma Constituição. Depois disso, 1917, a Revolução Russa e aí, então, a Constituição Soviética de 1918 também incorpora os direitos sociais como direito de todos os cidadãos. E aí nós temos, então, mais uma experiência dos direitos sociais muito importante, que é a experiência de Weimar. Mais uma experiência europeia, não é? Em 1919, marcando a passagem da crise do Estado liberal do século XVIII e marcando a ascensão do Estado social no século XX, a Constituição de Weimar também traz para o seu bojo os direitos sociais. E foi um marco histórico extremamente importante, porque nessa Constituição são previstos, garantidos, os direitos de uma relação de produção e trabalho, educação, cultura e previdência. E mais, o Estado é organizado
em função da sociedade e não mais apenas em razão do indivíduo, como era aquela proposta liberal. Pois bem, mas isso durou muito pouco. Logo em seguida surge a Segunda Guerra Mundial, que nós podemos ver como uma continuação da Primeira Guerra Mundial, mas está lá, surge a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. E se nós estamos agora aterrorizados com o coronavírus, com o Covid-19, com essa pandemia, alguém aqui pode imaginar o que era durante a Segunda Guerra Mundial? Dá para a gente imaginar o sofrimento do povo, o sofrimento das democracias, com tudo aquilo de terrível que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E, além de tudo, tivemos que enfrentar essas duas figuras homéricas. Essas figuras que são conhecidas de todas, que sim, mais do que duas figuras, duas pessoas, simbolizam duas grandes ideias terríveis, né? O nazismo, com Hitler, e o fascismo, com Mussolini. Naquele momento, então, Segunda Guerra Mundial, estávamos enfrentando essas ideologias e Bertolt Brecht nos fez um alerta que serve até hoje e que deve ser lembrado até hoje, principalmente por estudantes de direito. Diz Bertolt Brecht: a cadela do fascismo está sempre no cio. Portanto, é o que eu digo a vocês, estudantes de direito, principalmente nos dias de hoje, cuidado, cuidado. A cadela do fascismo está sempre no cio. Alerta. Fiquem preparados para enfrentar a possibilidade do desenvolvimento, do surgimento de um fascismo. Nós temos que resistir contra isso. Mas exatamente encerrada a Segunda Guerra Mundial, os países, diante de todas as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, os países resolvem realizar um pacto. E lançam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, proclamando que todas as pessoas nascem livres, iguais, em dignidade, direitos, sem quaisquer distinções. E nesse momento, então, nós vamos romper com o projeto de 1789, com o paradigma liberal da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa, da Revolução de 1789, quando foram feitos os direitos, quando foi feita a Declaração dos Direitos do Homem. E nós sabemos perfeitamente que aquela declaração fazia referência aos homens masculinos mesmo, né? As mulheres estavam completamente excluídas fora dessa declaração. Aliás, uma mulher na época resolveu fazer a Declaração das Mulheres e foi para a guilhotina. Mas então, nós rompemos com os paradigmas da Revolução Burguesa e fizemos, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pois bem, esse é um ponto extremamente interessante para quem se importa com os direitos humanos. Por favor, estudantes de direito, eu digo isso a todas e a todos que não são também estudantes de direito, que não são da área de direito, mas que devem prestar atenção nisso. Quando nós falamos em direitos humanos, nós não estamos falando simplesmente numa pauta de reivindicação, de movimento social, de movimento estudantil. Não, nós estamos falando, pode ser também, mas nós estamos falando primacialmente em normas jurídicas universais, indivisíveis, obrigatórias e vinculantes. Eu vou repetir. Estamos falando de normas jurídicas universais, indivisíveis, obrigatórias e vinculantes que têm toda a validade plena aqui no Brasil. Mas nós precisamos lembrar também que nós passamos por um momento difícil com a questão dos direitos humanos. Logo no seu início, quando o mundo vivia partido em dois, né? Nós tínhamos o mundo ocidental, o mundo oriental, o mundo capitalista e o mundo socialista, e a Guerra Fria e os países em confronto, e esse confronto aconteceu também no palco da ONU, né? Então veja bem que interessante, em 1966, nós fizemos o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, prevendo como direitos humanos a liberdade, a igualdade formal, manifestação de pensamento, etc. E em 1976, 10 anos depois,
nós conseguimos fazer valer os direitos econômicos, sociais e culturais. Proclamando como direitos humanos também a alimentação, moradia, educação, saúde, previdência. Pois bem, o que aconteceu então no Teatro da ONU? Um daqueles blocos dizia o seguinte, que os direitos civis e políticos tinham aplicação imediata, tinham se garantido imediatamente, como a liberdade, a igualdade. E os demais direitos, os direitos sociais, acabar com a fome, acabar com a falta de moradia, eram direitos programáticos. Quem dizia isso? O bloco capitalista. E o bloco socialista, o que dizia exatamente o contrário. Na verdade, os direitos civis e políticos são programáticos e nós devemos fazer tudo para garantir imediatamente os direitos e aplicar imediatamente os direitos econômicos, sociais e culturais. Pois bem, quem é que ganhou com essa batalha? Acabou prevalecendo no mundo ocidental, principalmente, a visão capitalista. Mas todos nós perdemos. Na verdade, nós perdemos a partir do momento que houve essa cisão. E até hoje, ainda nós ouvimos nas faculdades de direito professores falando em direitos fundamentais programáticos. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido alguém dizer isso. Pois não existem direitos humanos programáticos. Liberdade, alimentação, igualdade, moradia, manifestação de pensamento, educação, enfim, todos os direitos civis e sociais devem ser da mesma geração, da mesma importância e garantida a sua aplicação imediata. Pois bem, mas toda essa luta pela construção dos direitos humanos foi uma luta social. Não se esqueçam disso. Não foi nada que foi imposto de cima para baixo. Há um verso do Eduardo Galeano que nos diz muito bem a respeito disso, que ele fica muito claro isso. Ele diz assim, a única coisa que se constrói de cima para baixo são os poços. Pois bem, os direitos humanos foram construídos por luta e ação social. Portanto, quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos falando em um sistema normativo construído pela sociedade, pelas lutas sociais, dos movimentos sociais. Isso é absolutamente imprescindível e nós não podemos nos esquecer disso. Há um jurista chamado Joaquim Herrera Flores que fala exatamente isso, que os direitos humanos compõem uma racionalidade e resistência, na medida em que traduzem processos que abrem e consolidam espaços de luta pela dignidade humana. E o Norberto Bobbio nos diz que os direitos humanos são construídos todos os dias. Também Hannah Arendt diz a mesma coisa, que os direitos humanos estão em processo de construção. Isso nos deixa muito felizes por saber que nós ainda estamos participando e podemos participar desse processo de construção dos direitos humanos. E os direitos humanos eles vão se materializando nessa construção em tratados, né? No sistema internacional, como vocês podem ver aqui, com os vários tratados internacionais, no sistema interamericano também, vários tratados são feitos, e no âmbito da saúde específico. Eu quero, exatamente pela motivação desse nosso encontro, quero fazer uma referência específica a isso. O direito à saúde. Como é que o sistema de direitos humanos trata a questão da saúde? Nós já vimos que é um direito constitucional assegurado pela nossa Constituição como direito fundamental. Mas, no âmbito dos direitos humanos, se vocês pegarem o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, vejam lá no artigo 12, e ele dispõe expressamente que os Estados têm que garantir, vejam bem, o direito ao mais elevado nível de saúde física e mental. Nós não estamos falando simplesmente em direito à assistência à saúde, mas sim assistência no mais alto nível. E isso também é afirmado pelo Comitê dos Direitos Econômicos, Culturais e Sociais. Isso está afirmado também lá no Protocolo de San Salvador, no seu artigo 10º. Isso aí está afirmado no protocolo, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948. Todas as pessoas têm o direito à preservação de sua saúde. Vejam bem, por medida... É muito interessante esse dispositivo. Direito à saúde por medidas sanitárias e sociais relativas à alimentação, vestuário,
moradia e assistência social. Portanto, quando nós falamos em direitos humanos, em direito à saúde, nós não estamos falando simplesmente a direito à medicação, à UTI, a quarto. Estamos também falando nisso. Mas nós estamos falando também alimentação, vestuário, moradia e assistência médica plena. Mas seguem os tratados reafirmando a necessidade, a obrigação dos Estados de garantirem o direito à saúde de todo cidadão, de toda cidadã. A Carta Social das Américas e seu plano de ação fala a mesma coisa. O Protocolo de São Salvador, então, ele é expresso quando ele afirma que é obrigação do Estado, não é favor, não é caridade, fazer imunização, prevenção e tratamento de enfermidade e educação da população. Isso inclui direito à informação sobre as pandemias, epidemias e quaisquer outras doenças. E principalmente a satisfação das necessidades de saúde dos grupos de risco, de mais alto risco, que por suas condições, principalmente de pobreza, sejam mais vulneráveis. Vejam que isso está disposto como normas. Então nós estamos percebendo que os direitos humanos têm principalmente o objetivo de proteger os direitos dos mais débeis, dos mais vulneráveis e dos mais fragilizados. E vejam bem como eu estou usando a expressão. Eu não estou dizendo que os direitos humanos protegem os mais frágeis, protegem os mais débeis, protegem os mais vulneráveis. Não. Eu estou dizendo que ele protege os direitos dos mais frágeis, dos mais débeis e dos mais vulneráveis. Luiz de Ferrajoli nos ensina que os direitos humanos simbolizam a lei do mais fraco contra a lei do mais forte, na expressão de um contrapoder em face dos absolutismos, advenham do Estado, do setor privado e ou mesmo da esfera doméstica. Vocês percebem, então, que, na verdade, a nossa luta pelos direitos humanos é uma luta autofágica. Os direitos humanos são um sistema autofágico. Ou seja, ele luta para se autodestruir. Porque haverá um momento, e essa talvez seja a nossa terceira margem do rio, em que não haverá vulneráveis, que não haverá excluídos. E se nós chegarmos nesse momento, nós não teremos mais necessidade do império dos direitos humanos. Mas, enfim, e não se trata, e é bom que se diga, e a garantia dos direitos humanos não se trata de piedade, não se trata de dó, de misericórdia, muito menos de caridade e muito menos de ajuda humanitária. Eu tenho ouvido falar muito, isso me preocupa muito, quando dizem o governo vai dar uma ajuda, vamos dar uma ajuda humanitária. Não, não se trata de ajuda e misericórdia. Trata-se de garantir direitos. As pessoas que vão receber salários, uma verba complementar para a sobrevivência, estão recebendo porque é direito e não porque é caridade, porque é bondade dos governantes. Pois bem, é por isso que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos afirma que em nossa região, marcada pela desigualdade, os Estados devem adotar medidas urgentes e reforçadas para garantir os direitos dos vulneráveis neste momento de pandemia. Todos os momentos, obviamente, mas especialmente nesse momento. Vejam bem a preocupação com as desigualdades sociais. Essa desigualdade que nós vivemos no Brasil, que mantém as classes sociais separadas por muros, como acontece nessa imagem que separa o Morumbi, em São Paulo, de Paraisópolis. As classes estão separadas. Vivemos num país em que 1% dos mais ricos detém a renda de 30% da população mais pobre, que a concentração da riqueza é imensa, que o patrimônio de 6 pessoas mais ricas equivale ao patrimônio de 100 milhões dos mais pobres. É nesse país que nós vivemos, esse país em que 15 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Nesse país em que o governo anunciou a entrega de R$600 e 50 milhões de pessoas inscreveram-se para receber esse direito. E pior, os cálculos estão informando que 120 milhões, nós podemos chegar a 120 milhões de pessoas recebendo esses R$600. Ou seja, nós estamos diante de uma possibilidade de constatar a evidência de que 53% da população está numa pobreza, numa miséria absoluta.
E é por isso que a Corte Interamericana dos Direitos Humanos também faz uma declaração concitando os países a garantir os direitos humanos dos vulneráveis. É nesse momento, então, que nós nos lembramos para quem estão direcionados os direitos humanos e para quem devem ser direcionadas as principais medidas tomadas durante esse período de pandemia. Para esse país que vive com 54 milhões de pessoas morando em locais precários, em condições de favelas, de palafitas, em condições subhumanas. Pois bem, e nós seguiremos, então, com a nossa canoa, conduzindo a nossa canoa, remando, tentando equilibrá-la para que ela não afunde, enfrentando as cachoeiras, as pedras no caminho, vamos continuar lutando com isso. E é exatamente por isso, e aqui eu trago a vocês para que vocês consultem depois, que é muito importante, um guia feito pela OEA, Organização dos Estados Americanos, recentemente, e é muito bom que nós façamos essa referência. Esse guia está disponível para todos vocês. E o que diz esse guia? Diz que a saúde é um direito. O que eu estou dizendo até agora, a saúde é um direito. Está muito ligado, essencialmente ligado ao direito à vida. E diz o seguinte, que esta pandemia está afetando direta ou indiretamente a todos nós, mas atinge de forma muito mais profunda os vulneráveis. E quem são os vulneráveis? Exatamente essas pessoas que já estão há muito tempo expostas a essa vulnerabilidade, sem acesso aos direitos econômicos e sociais e culturais, vítimas de preconceitos, discriminações múltiplas e interseccionais. Mulheres, pobres e marginalizados, em situação de pobreza e pobreza extrema, afrodescendentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, migrantes, refugiados, pessoas LGBTI, pessoas privadas de liberdade, crianças e adolescentes. Essas pessoas, especialmente em situações de emergência, a sua vulnerabilidade aumenta. E essas pessoas têm a sua capacidade de resistência diminuída e são muito mais vulneráveis à pandemia. Temos, portanto, que exigir do Estado, como direito de todos, políticas públicas inclusivas com enfoque nos direitos humanos, com a particular atenção aos grupos em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, as mulheres. A ONU tem uma pesquisa e faz uma afirmação de, por exemplo, em 2017, 87 mil mulheres no planeta foram vítimas de feminicídio. 87 mil mulheres morreram. 50 mil dessas mulheres foram mortas dentro de casa por seus maridos, companheiros, enfim, foram mortas no lar. A Organização Mundial da Saúde afirma que 70% das mulheres, eu lamento muito dizer isso para as mulheres, mas 70% das mulheres, se não sofreram, sofrerão ainda algum tipo de violência física ou sexual em sua vida. E 38% dessas mulheres, 38% dessas mulheres foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Pois bem, diante dessa realidade incontestável, nós não podemos limitar as medidas de prevenção ao isolamento no lar. Tem que ser feito? Sim, tem que ser feito. As mulheres têm que ser garantido que esse isolamento em casa seja feito? Sim, devem ficar em casa. Mas, paralelamente, concomitantemente, cabe ao Estado criar políticas públicas para assegurar e garantir toda a segurança a essas mulheres. Isso é de uma evidência solar. Mas aí nós temos alguns problemas, né? Se vocês fizerem uma consulta rápida aos hospitais, vocês verão que 50% do corpo médico no Brasil, e isso já é levantamento oficial, é de mulheres. E 80% da enfermagem é de mulheres. Mas ministras da saúde no mundo, vocês sabem quantas há?
um número muito pequeno. 27% dos ministros da saúde do mundo são ministras da saúde. E no Brasil? Tivemos apenas, no Brasil e no continente americano, nós temos apenas 8% de mulheres. Portanto, as mulheres não têm voz neste momento para se posicionarem e para dizer sobre as suas necessidades e sobre os seus direitos e a forma de garanti-los. Mas, desculpe-me, eu estou sendo bastante superficial, mas tentando reforçar os pontos principais. Vejam a questão dos afrodescendentes também, essa é a expressão utilizada pela UEA. 200 milhões de pessoas são afrodescendentes nas Américas. No Brasil, o IBGE conta 55,8%, portanto, maioria. A maioria da população brasileira é afrodescendente. E a maioria dessas pessoas está em situação de vulnerabilidade, em consequência da pobreza, subdesenvolvimento, exclusão social e desigualdade econômica. E ainda nós temos que combater o racismo, a discriminação, a xenofobia e a intolerância e o racismo estrutural. E pelo racismo estrutural, nós temos que enfrentar, temos que perceber, verificar, constatar que os níveis mais altos de desemprego são exatamente dessa população. Que ganham salários menores que os brancos, chega a 72% a diferença. Que são expostos a trabalhos pouco qualificados e que são mais propensos a empregos informais, portanto, são mais vulneráveis. Sem contar nos quilombolas. Nos quilombolas, nós vamos encontrar 75%, 74,73% de pessoas em extrema miséria. E os povos indígenas? Esses guerreiros, não, são esses guerreiros dos quais eu estou falando, que estão sofrendo há muitos e muitos anos, há centenas de anos, o cataclismo biológico. Sofrem o efeito devastador das epidemias trazidas pelos invasores europeus. Expostos a uma vulnerabilidade histórica diante de agentes biológicos importados para os seus territórios. E é evidente que numa pandemia como a que estamos vivendo, estão sofrendo, já estão morrendo, estão sofrendo muito com tudo isso. Portanto, são mais vulneráveis às epidemias pelas condições sociais, econômicas e imunológicas, e exatamente pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde, pelo distanciamento geográfico, indisponibilidade de acesso, ou então insuficiência de equipes de saúde. Precisamos, portanto, de um projeto de política públicas neste momento específico, mas de uma forma geral, que também atenda às necessidades desse povo. E eu, então, até faço uma recomendação a vocês que assistam uma entrevista com o Ailton Krenak no Tutameia, que vocês vão conhecer um pouco mais da questão indígena. Mas, além dos povos indígenas, nós podemos ainda lembrar dos povos tradicionais, caiçaras, açorianos, babassueiros, beiradeiros, caboclos, ribeirinhos, caipiras, jangadeiros, pantaneiros, praieiros, extrativistas, quilombolas, sertaneiros, vaqueiros, pescadores artesanais, varjeiros, enfim, esses povos tradicionais que têm que ser lembrados também. E os idosos, as pessoas idosas. Eu fiquei sabendo de protocolos, da edição de protocolos de alocação de recursos em esgotamento no sistema de saúde com o critério etário, ou seja, não são incluídos no sistema por critério de idade. Isso é uma violência aos direitos humanos. Nós podemos falar também das pessoas com liberdade restringida ou privadas de liberdade. Nós temos no Brasil 773 mil pessoas nessa situação, 348 mil em regime fechado e 34% dessas pessoas ainda nem sequer foram condenadas. Estamos em terceiro lugar no campeonato mundial de aprisionamento. O Brasil, em 2017, foi chamado na ONU, tomou um pito e comprometeu-se a reduzir a população carcerária até 2019 em 10%. Já estamos em 2020, passamos e não cumprimos com essa promessa. Mas, enfim, eu não vou me alongar muito, eu já estou caminhando para o final, mas eu preciso lembrar ainda que existem as pessoas internadas em manicômio judiciário, pessoas com necessidades especiais, os discapacitados, como diz o sistema, migrantes, refugiados, pessoas LGBTI, crianças e adolescentes que são mortas, que têm fome,
expostas a moradias precárias, morando na rua, vivendo nas ruas, enfim. E como é que nós enfrentamos tudo isso? E eu pergunto especialmente aos estudantes de direito, que dedicam a sua vida a estudar o direito e as leis. Sim, vocês podem estar me respondendo que as normas, as leis podem nos ajudar nessa caminhada, nessa canoada. Sim, eu diria para vocês que as leis são muito importantes, nós não podemos desprezar as leis são extremamente importantes, as leis são as nossas canoas. Nós estamos canoando seguramente nas leis. As leis vão nos ajudar muito a sobreviver nesse momento. Mas não se esqueçam do que diz Carlos Drummond de Andrade. As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. As leis são importantes, mas não bastam. Eu me lembro assim da carruagem de sol do deus Hélio, da mitologia. Né? Todos os dias, Hélio pega a sua carruagem e sai lá do leste, vai para o oeste, levando o sol, iluminando e aquecendo o planeta. Não é isso? Mas é nas mãos firmes de Hélio que essa carruagem é mantida. No seu prumo e na sua direção e na sua estabilidade. Se as leis existem, nós precisamos que os direitos humanos, o sistema de proteção dos direitos humanos, deem respaldo a essas leis, garantia a essas leis para que elas possam ser realmente efetivas. Então, vocês, estudantes de direitos humanos, qual é o compromisso que vocês têm na sua vida profissional, na sua vida de estudantes e na sua vida depois profissional? Agir para que prevaleçam os direitos humanos, controlando todo o sistema normativo e todo o sistema legal. Qualquer regra normativa, um decreto, portaria, edital, resolução, qualquer uma, tem que se submeter ao sistema de direitos humanos. As normas constitucionais, pasmem, é isso mesmo que eu estou dizendo. As normas constitucionais têm que estar sujeitas também ao sistema de direitos humanos. E não sou eu que digo isso. No paradigmático julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que se afirmou que o efeito inibitório das normas de direitos humanos, o que o Supremo fez? Submeteu a Constituição aos tratados de direitos humanos. Mas, além disso, também devem estar submetidas ao sistema de direitos humanos todas as jurisprudências, as normas vinculantes editadas pelos tribunais. Ou seja, as decisões vinculantes dos tribunais, como as súmulas vinculantes, elas também não podem violar os direitos humanos. Pois bem, mas o que é que nós vamos usar? Desculpe-me, eu não gosto dessa expressão de guerra, não gosto, mas eu vou usar essa metáfora. Quais são as armas com as quais nós vamos enfrentar essa situação? Convenção Americana sobre Direitos Humanos, vocês têm que estudar muito, conhecer profundamente quais são os direitos, que eles serão seu material de trabalho. Qualquer tratado internacional de direitos humanos ratificado pelo Brasil e mais, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e das Cortes de Direitos Humanos Internacionais. Isso tem que fazer parte de todo o nosso estudo. Esse material de controle dos direitos humanos. Não se esqueçam também de que prevalece nos direitos humanos o princípio pro persona. Isso significa que toda essa hierarquia de leis é muito relativa. Porque, na verdade, no sistema de direitos humanos, a lei, o decreto, a norma constitucional, a norma de direitos humanos que mais garantir os direitos humanos será sempre a prevalente. Aí, então, nós percebemos, diante de tudo isso, que o problema fundamental, como diz Norberto Bobbio, em relação aos direitos humanos e sua garantia, não é justificá-los, mas sim protegê-los. Esse é o nosso desafio. E no sistema de direitos humanos, com relação à saúde, o maior desafio do sistema público de saúde atualmente é político. Não é sequer jurídico, é político. Lembrem-se, não se esqueçam do consenso de Washington. Flexibilização dos direitos trabalhistas, redução de carga tributária, renúncia fiscal, corte dos gastos, falta de investimentos, supressão de recursos, limitação de recursos humanos, desregulamentação dos mercados financeiros e privatização das empresas estatais. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil? E o que nós vimos há pouco tempo?
a emenda constitucional número 95, fazendo exatamente tudo isso, e a redução dos investimentos para os direitos sociais. Portanto, talvez nós cheguemos agora, no momento de libertar as nossas águas das margens que as oprimem. Nós podemos seguir caminhando, seguir navegando, seguir canoando com os direitos humanos, com as leis, garantindo os direitos das pessoas, mas, e ao cabo dessa caminhada, o que nós vamos encontrar? Depois que passar tudo isso, o que vai ser? Voltaremos à normalidade? De que normalidade nós estamos falando? Uma normalidade distópica? De pobreza extrema? De desigualdades? Uma realidade ditada por esse necrocapitalismo que nós vivemos, com o mesmo modo de produção capitalista, com a mesma exploração do trabalho, com o mesmo modo de desenvolvimento econômico, com a eliminação dos direitos trabalhistas, vendo fome, trabalho precarizado, trabalho escravo, movimentos sociais desprezados e perseguidos, a reforma agrária que nunca acontece, concentração de riquezas e terras, a morte de pessoas que lutam por seus direitos, pelos direitos humanos. É isso que nós queremos? A volta do genocídio dos povos indígenas, quilombolas sendo humilhados, mulheres violentadas em todos os sentidos e mortas? E vamos continuar ouvindo os déspotas esclarecidos dizendo tudo para o povo, mas sem o povo? Bem, vamos continuar a nossa trajetória, vamos ficar juntos, vamos continuar navegando por esse rio, oprimido por suas margens, nós vamos sobreviver nele, vamos garantir que as canoas não sossobrem, não naufraguem, mas lembrem-se, há uma terceira margem do rio que nós precisamos buscar, com a qual nós precisamos nos preocupar. Eu encerro, portanto, essa minha reflexão, espero ter colaborado com a reflexão de vocês, fazendo uma homenagem final. Uma homenagem a um grande poeta que deu uma colaboração imensa para todos nós, que enfrentou a ditadura militar com a sua poesia e que o vírus do Covid-19 o levou, infelizmente. Eu estou falando de Aldir Blanc. E eu peço licença para encerrar lendo a letra dessa música, que é um hino de resistência. Cai a tarde feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens, lá no bataborrão do céu, chupavam manchas torturadas. Que sufoco, louco, bêbado com chapéu coco, fazia irreverências 1000 para a noite do Brasil. Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente, eu sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sobrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Continuemos a nossa luta e muito obrigado por essa oportunidade e por estar com vocês na noite de hoje. Professor, vamos abrir para perguntas agora. Quem quiser mandar pergunta, fique à vontade. A gente já tem uma da Ale Akimoto. Professor, não sou da área de direito, faço letras, porém gostaria de saber sobre a situação dos indígenas nesse período de pandemia. Seus direitos estão sendo garantidos? O governo está tomando alguma medida em relação a eles? Vocês preferem fazer as perguntas uma a uma? O que o senhor prefere? Por enquanto, nós temos duas. Posso responder? Eu serei bastante breve, bastante rápido. Vocês precisam se informar bastante sobre isso. Consultem o Instituto Socioambiental, seu site, vocês vão ter informações diárias sobre isso. Há muitos outros programas
muitos sites que falam sobre a questão dos indígenas. Os indígenas estão sofrendo muito com isso, sim. Estão sofrendo, já sofriam há algum tempo, mas atualmente, com a relação especificamente com a pandemia, já estão sofrendo, já há mortes sendo contabilizadas e como eu disse na minha exposição, a vulnerabilidade é muito grande e algo precisa ser feito imediatamente, especificamente para a proteção dessa população extremamente vulnerável. Nós temos mais duas, por enquanto, professor. Arroba de Calaço. Professor, como fica a situação dos moradores de rua nessa época de pandemia? Bem, eu queria responder isso de uma forma bastante genérica. Eu não quero aqui propor nenhuma ação específica. Eu gostaria apenas que vocês olhassem para essa situação com o olhar de quem percebe a existência de direitos. Esses moradores de ruas, por piores que sejam as suas circunstâncias de vida, são detentores sujeitos de direitos. Portanto, nós temos que exigir do poder público medidas, políticas públicas para garantir os direitos dessas pessoas, que são pessoas humanas e que têm direitos. E direitos implicam obrigação. Então, são políticas públicas a serem desenvolvidas? Sim, têm que ser desenvolvidas, mas não por caridade, não porque nós temos dó, temos misericórdia, ficamos com pena das pessoas que moram na rua. Não, porque elas são possuidoras de direitos e como detentoras de direitos, sujeitos de direitos, devem ser tratados. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Olhem para isso tudo como uma grande carência de direitos e que nós temos que fazer tudo para que esses direitos sejam garantidos. Professor, nós temos mais duas perguntas, aí nós já encerramos. Pois não. Luiz Felipe Mendes, 98. Professor, como o senhor enxerga a decisão do STF sobre o coronavírus e justiça criminal, que apenas trouxe recomendações reiteradamente descumpridas? Não é apenas a decisão do Supremo Tribunal Federal, que falou lá da questão da inconstitucionalidade, né? Nós temos também decisões das cortes internacionais de direitos humanos, nós temos recomendações que também têm um caráter normativo muito preponderante no sistema de direitos humanos, sobre a questão penitenciária, sobre a questão da criminalização e etc. Mais uma vez, insisto, nós temos que estudar muito isso, é um compromisso nosso de aprofundar esses estudos, de fazer com que os juízes tenham a percepção de que devem ser os garantidores desses direitos. A grande função de um juiz num Estado de Direito democrático é a função, se não a única, a função de garantidor de direitos. Um juiz num Estado de Direito democrático que não garante os direitos e, portanto, não garante os direitos humanos, não está exercendo a sua função. É um dever dos juízes garantir os direitos humanos. Portanto, nós, juízes, temos a obrigação de trabalhar constantemente, todos os dias, com a pauta de direitos humanos nas mãos, com os tratados de direitos humanos nas mãos, com as decisões das cortes internacionais para aplicá-la no dia a dia. Não porque nós queremos ou não queremos. Não interessa se nós gostamos ou não gostamos. É exatamente uma obrigação dos juízes. Nós temos que garantir os direitos humanos e, nesse particular, no que diz respeito aos sistemas prisionais, nós temos que estar atentos no dia a dia, pessoa por pessoa, garantindo os seus direitos. Professor, nós estamos chegando no limite.